Voto aberto. O Senado pode terminar amanhã a análise da PEC, que acaba com votações secretas no Poder Legislativo. Imposto sobre serviços. Entenda o que pode mudar na cobrança do ISS. Direito à diferença. Vai a plenário a garantia legal para que transexuais mudem o nome na certidão de nascimento. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Pode terminar amanhã no plenário do Senado a análise da proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Poder Legislativo. A matéria já foi aprovada em primeiro turno. O presidente Renan Calheiros marcou para esta terça-feira a votação da PEC que acaba com o voto secreto em todo o legislativo brasileiro. A matéria já estava na pauta, mas os senadores decidiram adiar a votação porque havia mais de 10 parlamentares fora de Brasília em missão oficial. Para ser aprovada, a PEC precisa de 49 votos. Há necessidade de casa cheia, de um quórum completo, para que a gente não tenha risco de não alcançar, na segunda votação, um quórum mínimo de 49 votos, o que levaria à derrubada completa da matéria. Já se chegou a uma posição que não se pode mais adiar essa matéria e, portanto, o Senado cumprirá o seu papel e vai votar nesta terça-feira o voto aberto para diversos segmentos. Agora os líderes terão que definir quais serão as prioridades de votação até o final do ano. Numa reunião com a base aliada na última semana, a presidente Dilma Rousseff recomendou ao Congresso não aprovar projetos que gerem despesas para o governo. Ficam comprometidos, pelo menos em 2013, o projeto que altera a indexação da dívida dos estados e municípios e o que muda as regras do ICMS. Por que fazer austeridade fiscal às custas dos estados e de alguns municípios que têm uma dívida absolutamente irresgatável, em vez de cortar os gastos do próprio governo federal? Acho que esse tema é um tema que ficou para 2014 e se a gente ponderar aí 2014, que ano é, nós estamos falando na realidade esse debate para 2015, com incidência concreta e aplicação real em 2016. E também pode entrar na pauta do plenário desta semana um projeto de lei que combate a guerra fiscal entre os municípios. É a reforma do ISS, o Imposto sobre Serviços. Pela lei em vigor, a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços é de 2%. Mas muitos municípios abrem mão dessa receita para atrair empresas. Só que atualmente não há punição para quem descumpre a regra. A partir de agora, cobrar uma alíquota de ISS menor do que 2% pode inclusive provocar uma ação de improbidade administrativa para prefeitos e secretários municipais. A mudança está prevista no projeto que reforma o ISS. A proposta também amplia a lista dos serviços tributáveis. Está prevista a cobrança do imposto para 8 novos serviços. Entre eles, aplicação de tatuagem e piercing, locação de cova, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, e confecção de lentes oftalmológicas sob encomenda. Há 2 exceções previstas. No caso da construção civil e do transporte coletivo municipal de passageiros, pode haver desoneração. Alguns municípios irão ter perda, né? Aqueles que tinham aquela prática equivocada de ficar reduzindo a alíquota para conseguir empresários, né? Para conseguir investimentos. Então, esses municípios terão que buscar alternativas para suas receitas. Os demais teriam um ganho. Ganha a federação, ganha o Estado e ganha o município. Outra novidade é o fim da bitributação. Por exemplo, incidem sobre as bulas de remédio o ICMS e o ISS. Pelo projeto, apenas um imposto será cobrado, o que pode baratear a fabricação desse item. A matéria altera ainda as regras para o repasse do ICMS aos municípios. Hoje, o imposto vai para quem emite a nota fiscal de venda. Com a proposta, os recursos serão destinados à cidade onde efetivamente ocorreu a transação comercial. O projeto ele pode trazer uma harmonia para a convivência entre municípios e estados, que não existe hoje. Existe uma concorrência entre os municípios que tendem a reduzir a alíquota de ISS para atrair o quê? Atrair atividade econômica. Isso prejudica os outros municípios. Já é um avanço. Infelizmente, nós não temos ainda um debate articulado sobre reforma tributária. Estamos fazendo de maneira fatiada. E essa é, sem dúvida,
uma situação que pode melhorar os municípios que hoje estão muito dependentes da transferência de recursos para poder sobreviver. Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos celebrou hoje os 10 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e os 25 anos da Fundação Cultural Palmares. Criada em 1988, a Fundação Palmares promove a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras. Vinculado ao Ministério da Cultura, já emitiu mais de 2.000 certificados de reconhecimento de comunidades quilombolas, o que garante o acesso dessas populações aos programas sociais do governo federal. É preciso estar preparado para alterar o processo excludente que ainda insistem, sobretudo, na área da cultura. Há muitas companheiras e companheiros a serem homenageados, quer nos 25 anos da Fundação Palmares, quer nos 10 anos da CEPIR. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República foi criada em 2003 para coordenar ações de enfrentamento do racismo. Simbolizou um espaço institucional para o movimento negro, considerado o movimento social mais antigo do Brasil. Presente na audiência pública, a ministra Luísa Bairros destacou os avanços conquistados nos últimos 10 anos, como a ascensão social de grandes parcelas da população negra. Mas ela chamou a atenção também para os problemas que precisam ser enfrentados. Eu me refiro, por exemplo, à questão das altas taxas de homicídio, taxas crescentes de homicídio que se verificam na juventude negra no Brasil. Fizemos muito, mas há muito o que fazer, até que a gente possa dizer um dia que diminuímos o preconceito racial e avançamos no espaço para os negros e negras. O Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a morte de jovens negros no Brasil. O senador Paulo Paim foi indicado para presidir a CPI. Segundo ele, a comissão deve ser instalada na primeira quinzena de dezembro e os trabalhos vão se estender a 2014. Está pronto para ser votado no plenário um projeto que garante aos transexuais o direito de alterar o nome na certidão de nascimento, mesmo antes de fazer a cirurgia de mudança de sexo. A proposta já foi aprovada na Câmara e em 2 comissões do Senado. Apesar da aparência bem feminina, nos documentos Ludmila era Anderson, uma situação que causava embaraços. Imagina você, eu chegando em um estabelecimento comercial onde eu preciso apresentar o meu documento e eu tenho um nome masculino nesse documento, mas uma aparência extremamente feminina. Até você explicar que o João é civil e o Maria o que você vive enquanto pessoa, se torna um caos nessa sua questão de vida. Há 2 anos, Ludmila conseguiu mudar o pré-nome na certidão de nascimento. Foi um longo caminho, 2 anos de acompanhamento psicológico para conseguir um laudo que garantiu a necessidade da cirurgia de readequação sexual. Só com esse laudo, os transexuais podem entrar na justiça para pedir a mudança de nome. Mas nem sempre a avaliação é suficiente. A representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Simi Lahá, lembra que a palavra final é do juiz. Algumas conseguem alterar esse nome, outras não conseguem, E justamente pela falta de uma lei, E a gente fica dependendo da decisão do juiz, da cabeça dele, Um projeto já aprovado pela Câmara e por 2 comissões do Senado pode facilitar esse processo. A proposta muda a lei de registros públicos para garantir a mudança do nome na certidão de nascimento. Se a pessoa de fato se sente de outro sexo e quer realmente conscientemente fazê-lo e modifica o seu nome de Maria para João, de João para Maria, para dar um exemplo, então que ela possa efetivamente fazer isso. Com a lei, a partir do momento que eu tenho um laudo que identifica essa pessoa como transexual, ela já vai poder dar entrada e trocar o nome. O juiz não vai mais negar porque existe uma lei que garante. O fato de hoje em dia eu saber que eu posso chegar em qualquer ambiente e que se as pessoas
precisarem me identificar, eu tenho como tirar meu RG da bolsa e mostrar sem medo algum. E por mais que as pessoas não queiram, elas vão ter que me chamar pelo nome que está escrito no RG. Então, assim, eu não vou ter que lidar muitas vezes com esse preconceito que não é velado, mas é escancarado. Hoje, a Lei de Registros Públicos prevê a mudança de prenome em situações como erro de grafia, nomes que causam constrangimento, se a pessoa quiser incluir um apelido público conhecido ou se sofrer ameaça ao colaborar com investigação criminal. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.